Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão e minha irmã, estamos na oitava de Natal. 8 dias em que celebramos como um único dia. A oitava, a palavra em si nos ajuda a perceber, são 8 dias em que a liturgia vive como um único dia, dentro desse espaço. Este ano, o domingo, pelo menos aqui em Portugal, celebramos a Sagrada Família. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar neste tempo de Natal, pedindo ao menino Jesus, derramando em nós a sua graça, iluminando o nosso coração, iluminando a nossa vida, despertando as 3 virtudes teologais em nós, a fé, a esperança e o amor, e levando-nos assim a um encontro profundo com o Senhor. Aí onde estás, meu irmão e minha irmã, deixa-te tocar pela luz de Cristo. Deixa que a luz de Cristo entre no teu coração, entre na tua vida, entre na tua casa, entre no seio da tua família. Que a luz de Cristo traga paz interior. Que a luz de Cristo traga clareza, clarividência. A evidência e a clareza da realidade que vivemos. Que a luz de Cristo traga saúde espiritual e saúde física. Que a luz de Cristo traga a boa disposição interior. Que a luz de Cristo traga perseverança na palavra. Que a luz de Cristo traga fidelidade à palavra do Senhor. Que a luz de Cristo desperta em nós todos os sentimentos de amor e todos os sentimentos que nos levem a interiorizar e a guardar esta palavra deste dia. Obrigado, Senhor, por teres nascido para nós, dando luz às trevas que nos querem constantemente falar, iluminando as trevas da nossa vida, rompendo e eliminando todas as trevas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque na tua humildade, porque na vossa humildade os fizestes homem. Vós que sois Deus, Senhor, os tornastes homem para salvar o homem. Louvado sejas, meu Senhor. Honra, glória e louvor a ti, Senhor. Vamos rezar o Salmo 30, algumas versões, 31, e é um salmo que nos ajuda a percebermos a liturgia deste dia. Hoje a Igreja recorda o martírio de Santo Estevão. E vamos refletir a palavra de Deus deste dia, fazendo aqui quase como uma ligação entre a primeira leitura, extraída dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e depois com a continuação no capítulo 7, o Salmo 31 e o Evangelho do capítulo 10, São Mateus, versículos 17 a 22. E diz-nos o Salmo deste dia: sede a rocha do meu refúgio e a fortaleza da minha salvação, porque vós sois a minha força e o meu refúgio, por amor do vosso nome guiai-me e conduzi-me. E que bonito, meu irmão e minha irmã, pedir ao Senhor que seja a rocha do teu refúgio, a fortaleza da tua salvação, porque o Senhor é a tua força e o teu refúgio. Por amor do seu nome, que o Senhor guie a sua vida, que o Senhor conduza a sua vida. Continua o Salmo: em vossas mãos entrego o meu espírito. Senhor Deus fiel, salvai-me. Em vossas mãos entrego o meu espírito, entrego a minha vida, entrego todo o meu ser. Senhor Deus é fiel, salva-me. Hei de exultar e alegrar-me com a vossa misericórdia, porque conheceste as angústias da minha alma. Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem, a começar pelo demónio,
a começar pelas dificuldades da vida, a começar por aquilo que eu não consigo resolver, a começar por aquilo que eu não consigo dar conta. Livrai-me das mãos dos meus inimigos. E de quantos me perseguem, fazei brilhar sobre mim a vossa face. Vós sois a luz do mundo, Senhor. Salvai-me pela vossa bondade. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. E diz a palavra: naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: tende cuidado com os homens, hão de entregar-vos aos tribunais e açoitar-vos nas sinagogas. Sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e dos pagãos. Mas quando vos entregarem, não vos preocupeis nem como haveis de falar, nem com o que haveis de dizer. Nessa altura vos será inspirado o que tiverdes de dizer. Não sereis vós a falar, mas o Espírito do vosso Pai é que falará por vós. O irmão entregará o seu irmão à morte, e o pai o seu filho. Os filhos hão de erguer-se contra os pais e hão de causar-lhes a morte. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Pois aquele que se manter firme até ao fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje a Igreja recorda o martírio de Santo Estevão. E a palavra de Deus nos coloca este Evangelho lindíssimo. E quero pegar na conclusão deste Evangelho, versículo 22. Diz: mas aquele que se mantiver firme até ao fim será salvo. Pensemos que logo após a celebração do Natal, ou seja, do dia 25 do dia do Natal, o dia 25, ou seja, o nascimento do Senhor, estamos na oitava de Natal, naturalmente, hoje celebramos também Natal, mas ontem celebramos o nascimento do Senhor, e dentro da oitava, no dia a seguir ao nascimento do Senhor, nos é colocado o testemunho de Estevão. Testemunho de Estevão, aquele que perseverou, aquele que se manteve firme até ao fim e foi salvo pelo Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o cristão é chamado a dar testemunho do Senhor. O cristão é chamado a dar testemunho da sua fé. Somos chamados a testemunhar a nossa fé. Pensemos que Estevão é aquele que esteve ali ao lado de Jesus naquele momento da sua vida, aquele que uniu a sua vida à vida de Cristo. No fundo é isso que eu quero dizer, porque o martírio é a forma perfeita de discipulado. O martírio é a forma perfeita do cristão identificar a sua vida com a vida de Cristo. E quando lemos o texto dos Atos dos Apóstolos, percebemos exatamente que Estevão tem as mesmas atitudes de Jesus. Estevão: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem, diz Santo Estevão no momento do seu martírio, elevando os olhos ao céu, ou seja, segue exatamente os mesmos passos do Mestre. Meus irmãos e minhas irmãs, ser discípulo de Jesus significa colocar-se na sequela a Cristo, ou seja, no seguimento da sua palavra, no seguimento da sua ação, no seguimento dos seus gestos e atitudes. E é isso que Estevão faz. É isso que Estevão faz. A palavra, o nome de Jesus, é um nome que incomoda. O nome de Jesus deixa uma inquietação no ser humano. E esta inquietação pode ter duas vertentes. O homem que sente-se interpelado pela palavra de Jesus e, sentindo a interpelação de Jesus, adere à sua palavra, vive um processo de adesão à palavra de Jesus e, aderindo à palavra do Senhor, torna-se um discípulo de Jesus. E, tornando-se um discípulo de Jesus, aprenda a amar o Senhor da cruz. Aprenda a amar o Senhor que nasceu em Belém. É verdade que estamos no tempo do nascimento de Jesus,
estamos a celebrar este período do nascimento de Jesus. Mas não nos esqueçamos que a encarnação tem em vista a Páscoa do Senhor, que é a celebração da morte e ressurreição do Senhor, a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Ou seja, o nascimento de Cristo acontece para que fosse possível a redenção do ser humano. Portanto, olhar para o Natal do Senhor é olhar para o seu martírio também. E temos gestos concretos, a rejeição que acontece ao menino Deus e a mesma rejeição que acontece na cruz. Jesus foi rejeitado no momento do seu nascimento pelo povo. Dizia São João ontem no prólogo, a luz veio aos seus e os seus rejeitaram. Mas aqueles que acreditaram tornaram-se filhos de Deus. E é assim que Estevão, que não recusou a luz, mas aceitou a luz, tornou-se um outro Cristo, de maneira sublime. De maneira sublime. A outra realidade do nome de Jesus que interpela é daqueles que se sentem incomodados, inquietos com o nome de Jesus, mas numa atitude de repulsa, de rejeição, de hostilidade. Meu irmão e minha irmã, não sei de que extremo é que tu te encontras, não sei em que parte da história é que tu te encontras, daqueles que, interpelados pela palavra de Jesus, rejeitam o seu nome, rejeitam a sua palavra, perseguem-no e fazem mal a este Cristo que veio dar a vida por nós. Ou estás do outro lado daqueles que, interpelados pela palavra, não podem viver sem ela, deixam-se transformar, guiar, iluminar, fazendo da palavra o seu rochedo, a sua fortaleza, fazendo da palavra guia e fazendo da palavra um sustentáculo. Meu irmão e minha irmã, neste dia em que celebramos Estevão, e vamos pensar que aquele que vive unido com Cristo será coroado na glória. Aquele que vive unido com Cristo será coroado, porque Estevão significa, em grego, Stéphanos, significa coroa. Portanto, Estevão foi coroado por viver intimamente unido a Cristo Jesus. Aprendamos neste dia, neste Natal do Senhor, a unirmos a nossa vida e mesmo o nosso sofrimento, e mesmo a doença, e mesmo as dificuldades, e mesmo as angústias profundas do nosso coração. Entreguemos e ofereçamos o nosso sacrifício como meio de expiação dos pecados pessoais, mas também dos pecados de toda a humanidade, da fragilidade humana, das nossas debilidades. Ofereçamos ao Senhor, tal como Estevão ofereceu a sua vida e ofereceu perdão e pediu a Deus que perdoasse, tal como Jesus na cruz, que perdoasse os seus algozes. Perdoemos também nós, aqueles que perseguem a Igreja, aqueles que perseguem os membros da Igreja, aqueles que perseguem o amor encarnado no seio de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ao seu irmão, Padre Miguel Pissola, missionário monfortino, um abraço fraterno a Jesus por Maria. Amém.